Fala torcedor rubro-negro, já chega deixando o like agora mesmo para fortalecer o canal. Se inscreve se ainda não é inscrito porque a notícia de hoje é simplesmente gigantesca e pode mudar completamente o patamar do Flamengo no cenário mundial. O que está acontecendo nos bastidores neste momento é coisa de clube de elite global. A Qatar Airways resolveu reagir de forma direta à disputa internacional de patrocinadores e entrou pesada no jogo para estampar o manto sagrado do Flamengo. Sim, meu amigo, minha amiga, uma das maiores companhias aéreas do planeta quer colocar seu nome na camisa mais pesada do futebol sul-americano. Isso não é apenas patrocínio. Isso é geopolítica de marca, isso é estratégia global, isso é dinheiro, projeção, poder e visibilidade internacional. O Flamengo, mais uma vez, mostra para o mundo que não é apenas um clube de futebol. É uma marca global em construção acelerada. E quando uma empresa do porte da Qatar Airways entra numa disputa por espaço no futebol brasileiro, não é por acaso. Nada é feito por emoção nesse nível de mercado. É tudo calculado, mensurado, projetado. E os números do Flamengo impressionam qualquer mesa de investidores. Nos últimos anos, o Flamengo deixou de ser apenas um fenômeno nacional para se tornar um dos clubes mais visíveis do continente em termos de audiência, consumo de marca e engajamento digital. O mundo passou a olhar para o Flamengo de outra forma. Jogos com milhões de espectadores, redes sociais com alcance gigantesco, vendas de produtos crescendo dentro e fora do Brasil, presença constante em competições internacionais. Tudo isso cria um ambiente perfeito para marcas que buscam exposição global. E é exatamente aí que entra a movimentação da Qatar Airways. A empresa acompanha de perto a disputa internacional envolvendo o Flamengo. Observa as concorrentes, analisa propostas, compara pacotes de exposição, avalia retorno de investimento. E ao perceber que o Flamengo entrou definitivamente no radar das gigantes globais, decidiu agir. Não para ficar como coadjuvante, mas para disputar protagonismo. O que está sendo tratado nos bastidores não é apenas uma logomarca na camisa. Envolve ativações globais, campanhas internacionais, uso da imagem do Flamengo em aeroportos, em aeronaves, em mídias de alcance mundial. Estamos falando de um pacote de visibilidade que atinge milhões de pessoas em vários continentes ao mesmo tempo. Para a Qatar Airways, estampar o manto do Flamengo significa se conectar diretamente a uma das maiores torcidas do planeta. Significa entrar no cotidiano emocional de milhões de torcedores. Significa transformar cada jogo do Flamengo em uma vitrine global. Isso é um valor que não se mede apenas em dinheiro imediato. É construção de marca no longo prazo. Agora vamos ser muito claros. Quando uma empresa desse porte entra numa disputa, os valores envolvidos automaticamente sobem de patamar. Não se negocia com uma companhia aérea global com contratos pequenos. Estamos falando de cifras absurdas, com gatilhos por desempenho, bônus por títulos, metas de audiência, exposição em competições continentais e até mesmo em amistosos internacionais. O Flamengo hoje tem um trunfo que poucos clubes do mundo têm. Ele entrega audiência garantida. Em qualquer situação. Jogando bem ou mal, ganhando ou perdendo, o Flamengo é assistido. O Flamengo gera tráfego. O Flamengo gera conversa. O Flamengo gera impacto. Isso é ouro para qualquer patrocinador. Outro fator que pesa demais nessa movimentação é o contexto internacional. O Oriente Médio vem investindo pesado no esporte como ferramenta de posicionamento global. Empresas, fundos soberanos, companhias aéreas, tudo isso faz parte de um projeto maior de poder, influência e imagem internacional. O futebol é uma das ferramentas mais poderosas nesse jogo. E o Flamengo, por sua dimensão continental, torna-se um alvo extremamente valioso. Ao se associar ao Flamengo, a Qatar Airways não fala apenas com o torcedor brasileiro. Fala com toda a América do Sul. Fala com africanos, europeus, asiáticos que acompanham grandes competições, que consomem futebol como espetáculo global. Agora imagine a cena. O Flamengo disputando uma decisão continental com a marca Qatar Airways estampada no peito, transmissões para dezenas de países, milhões de pessoas assistindo, imagens rodando o mundo. Esse é o tipo de retorno que uma empresa desse porte enxerga quando entra numa negociação desse nível. Mas não se engane, torcedor. Isso não é simples. Não é só a Qatar Airways que está interessada. Existe uma verdadeira guerra silenciosa acontecendo nos bastidores. Marcas globais, empresas multinacionais, grupos de investimento, todos de olho no mesmo espaço, o manto do Flamengo. E quando a Qatar reage, ela não reage de forma tímida. Ela entra com força, com estrutura, com argumento financeiro e com estratégia de longo prazo. A empresa não busca apenas visibilidade momentânea. Busca associação de marca sólida, permanente,
com uma instituição que represente paixão, alcance e grandeza. E aqui entra um ponto que o torcedor precisa entender: o Flamengo também não está em posição de fragilidade. Muito pelo contrário. O clube hoje escolhe com quem quer se associar. Ele não precisa aceitar qualquer proposta. Ele avalia a reputação, solidez financeira, alinhamento de valores, possibilidade de crescimento conjunto. O Flamengo virou um parceiro premium no mercado. Isso muda completamente a lógica da negociação. Antes, clubes brasileiros imploravam por patrocínios. Hoje, no caso do Flamengo, os patrocinadores disputam o espaço. E disputam com propostas cada vez mais agressivas. Outro ponto importante é que a entrada de uma empresa como a Qatar Airways pode puxar todo um ecossistema junto. Outros patrocinadores internacionais passam a olhar ainda mais para o Flamengo. Outras marcas querem estar associadas ao mesmo espaço. Isso cria um efeito cascata de valorização da camisa. Agora vamos falar do impacto direto para o clube. Um patrocínio dessa magnitude pode representar não apenas dinheiro em caixa, mas estabilidade de planejamento a médio e longo prazo. Pode significar mais poder de investimento no futebol, mais capacidade de retenção de jogadores, mais estrutura, mais profissionalismo e mais competitividade internacional. Pode também significar maior presença do Flamengo em eventos fora do Brasil, amistosos internacionais, pré-temporadas em outros continentes, ações promocionais globais. Tudo isso reforça ainda mais a marca e aumenta o faturamento em outras frentes. Mas junto com o dinheiro vêm as exigências. Uma empresa desse porte cobra padrão internacional de gestão, de imagem, de conduta, de governança. O Flamengo, ao se associar a uma marca global desse nível, também assume compromissos rígidos. Isso exige maturidade institucional. Outro fator que entra no jogo é o tempo de contrato. Tudo indica que não se trata de algo curto. Projetos dessa magnitude costumam ser pensados em ciclos longos, de 5, 7, até 10 anos. Isso significa que a decisão tomada agora vai impactar o clube por uma década inteira. E qualquer erro nesse nível custa caro. Muito caro. Por isso a diretoria analisa cada detalhe com lupa. Cada cláusula. Cada índice de reajuste. Cada gatilho de rescisão. Cada obrigação de exposição de marca. Nada é deixado ao acaso. Agora vamos entrar em uma questão sensível: a reação da torcida. Parte dos torcedores vê com entusiasmo a entrada de uma marca global desse porte. Enxerga como prova definitiva de que o Flamengo atingiu um patamar mundial. Outra parte é mais desconfiada. Tem receio de descaracterização da camisa, de excesso de publicidade, de perda de identidade simbólica. Esse debate já começou nas arquibancadas digitais. O manto do Flamengo não é apenas um espaço comercial. Ele é um símbolo sagrado para a nação. Cada centímetro daquela camisa tem peso histórico. E qualquer alteração visual gera discussão. Por isso, além de dinheiro, essa negociação envolve sensibilidade. Envolve respeito à tradição. Envolve equilíbrio entre modernidade e identidade. O Flamengo sabe que pode faturar muito, mas também sabe que não pode ferir a relação emocional com sua torcida. Outro ponto pouco falado, mas extremamente importante, é o impacto político desse tipo de patrocínio. Uma empresa do porte da Qatar Airways não entra em um projeto sem que haja também articulações diplomáticas, institucionais e de imagem. Isso eleva ainda mais a exposição do clube no cenário internacional. O Flamengo passa a ser visto não apenas como um clube, mas como um ativo cultural brasileiro no exterior. Isso abre portas, mas também aumenta a responsabilidade. E aqui eu te digo com toda clareza: o que está sendo desenhado agora é muito maior do que apenas um novo patrocinador master. Estamos falando de um novo capítulo na história comercial do Flamengo. Um capítulo que pode colocar o clube em um patamar que nenhum outro clube brasileiro jamais esteve em termos de parceria internacional. Mas, como sempre, nem tudo é simples. Existem muitas negociações paralelas, muitas forças atuando, muitos interesses conflitantes. Existe concorrência pesada. Existe pressão. Existe jogo de bastidores. E tudo isso precisa ser resolvido com muita inteligência. No próximo bloco, eu vou te contar quais são os formatos de proposta que estão em discussão, os possíveis valores, o impacto direto no orçamento do futebol, como isso pode influenciar contratações, estrutura, dívida e até mesmo a posição do Flamengo no mercado internacional de transferências. Também vou falar dos riscos reais desse tipo de acordo e do que pode dar errado se houver passos em falso. Então não sai daí, porque a parte mais pesada dessa história ainda vem pela frente. Agora, torcedor, vamos entrar no coração da negociação.
O que realmente está sendo discutido nos bastidores entre o Flamengo e a Qatar Airways vai muito além de um simples valor anual por estampar a camisa. O formato da proposta é complexo, estratégico e pensado em múltiplas camadas de retorno, tanto financeiro quanto institucional. A estrutura básica da conversa gira em torno de 3 pilares principais: valor fixo anual, bônus por desempenho esportivo e pacote de ativações internacionais. O valor fixo garantiria ao Flamengo uma receita extremamente elevada já no início de cada temporada, permitindo planejamento antecipado de contratações, investimentos em estrutura e equilíbrio de caixa. Esse valor, segundo informações de bastidores, estaria em um patamar nunca antes visto no futebol brasileiro. O segundo pilar são os bônus por desempenho. Títulos nacionais, títulos continentais, classificações para competições internacionais, fases avançadas em torneios de grande audiência, tudo isso acionaria gatilhos de pagamento adicionais. Ou seja, quanto mais o Flamengo ganha, mais a parceria se valoriza financeiramente. Isso cria um alinhamento direto entre interesse esportivo e interesse comercial. O terceiro pilar é o mais estratégico de todos: as ativações globais. Não se trata apenas de expor a marca em campo. A Qatar Airways estuda utilizar o Flamengo como plataforma em campanhas publicitárias internacionais, ações em aeroportos ao redor do mundo, eventos institucionais, experiências com torcedores e campanhas de turismo e mobilidade. O Flamengo viraria uma espécie de embaixador esportivo da marca em diversos países. E isso tem impacto direto no clube. Porque, com isso, aumenta drasticamente a visibilidade internacional do Flamengo, o que valoriza não apenas o patrocínio master, mas todos os outros espaços da camisa e do clube como um todo. Uma marca global puxa outras marcas globais. É assim que funciona o mercado. Agora vamos falar de valores de forma mais concreta, sem quebrar confidencialidade de bastidor. O que circula é que o valor anual desse possível acordo colocaria o Flamengo em um patamar semelhante ao de vários clubes médios da Europa. Isso significa uma diferença brutal em relação ao que a maioria dos clubes brasileiros recebe hoje como patrocínio master. Esse aumento de receita impacta diretamente o futebol. Mais dinheiro em caixa significa maior capacidade de investimento em elenco, mais fôlego para disputar jogadores no mercado internacional, maior poder de barganha em renovações contratuais e, principalmente, maior capacidade de segurar seus principais atletas por mais tempo. O Flamengo deixa de ser apenas vendedor e passa a ser também um clube com real poder de retenção. Isso muda a lógica das janelas de transferência. Isso muda a forma como agentes e clubes do exterior negociam com o Flamengo. Isso muda tudo. Outro impacto direto é na dívida e no equilíbrio financeiro. Receitas previsíveis e elevadas reduzem a necessidade de antecipações, empréstimos e manobras financeiras de curto prazo. O clube passa a trabalhar com mais caixa, mais previsibilidade e menos risco. Isso fortalece ainda mais a governança. Agora vamos tocar em um ponto sensível: contrapartidas. Um patrocinador desse porte não apenas paga. Ele exige. Exige padrões de imagem, de postura institucional, de exposição de marca em determinados eventos, até mesmo de comportamento de dirigentes e atletas em situações públicas. O Flamengo precisará estar extremamente alinhado internamente para não gerar conflitos nessa relação. Existe também a questão das exclusividades. Um acordo dessa magnitude pode envolver restrições a outras companhias aéreas, empresas de turismo, transportes e setores correlatos. Isso pode limitar algumas negociações paralelas, mas também valoriza ainda mais o espaço principal da camisa. Outro ponto importante é a internacionalização da marca Flamengo. Com a Qatar Airways, o clube pode ganhar acesso facilitado a mercados do Oriente Médio, Europa e Ásia em campanhas conjuntas. Isso se traduz em venda de produtos, aumento de sócios internacionais, crescimento de audiência e fortalecimento de imagem institucional global. Mas agora vamos falar dos riscos reais. O primeiro deles é o risco reputacional. Companhias aéreas operam em mercados altamente sensíveis a crises, guerras, questões diplomáticas, oscilações econômicas globais. Qualquer problema institucional envolvendo a empresa pode refletir diretamente na imagem do clube. Isso é algo que precisa ser muito bem avaliado. O segundo risco é o risco contratual. Contratos longos, com valores altíssimos, exigem garantias sólidas. É fundamental que o Flamengo tenha segurança jurídica total de que os compromissos financeiros serão honrados em qualquer cenário. Nenhuma gestão pode assumir riscos sem lastro. O terceiro risco é a pressão esportiva. Um patrocínio desse tamanho naturalmente eleva o nível de cobrança por resultados. O Flamengo já é cobrado por ser gigante. Com um patrocinador global estampado no peito, essa cobrança se multiplica.
Derrotas e eliminações ganham repercussão internacional. Agora vamos falar do impacto no torcedor. Em tese, uma injeção tão grande de dinheiro no clube deveria se refletir em elencos mais fortes, times mais competitivos e maior capacidade de brigar por títulos importantes. Esse é o desejo de todo rubro-negro. Porém, existe também o impacto visual e simbólico da camisa. O manto sagrado é um dos símbolos mais fortes do futebol mundial. E o torcedor é extremamente exigente com qualquer modificação visual. Tamanho da logomarca, posição, cores, contraste com o vermelho e o preto, tudo isso vira discussão. O Flamengo terá que negociar não apenas valores, mas também harmonia visual e respeito à identidade histórica da camisa. Outro ponto que começa a gerar debate é o efeito dessa negociação sobre os preços dos ingressos, produtos e experiências. Embora o patrocínio aumente receitas, também pode vir acompanhado de uma elitização maior de algumas experiências. O clube precisará ter sensibilidade para não afastar sua base popular. Agora vamos entrar na geopolítica do futebol. O interesse de empresas do Oriente Médio em clubes de grande torcida fora da Europa faz parte de um movimento global de expansão de influência por meio do esporte. Isso acontece na Inglaterra, na França, na Espanha e, agora, começa a ganhar força na América do Sul. O Flamengo, por seu tamanho, torna-se peça-chave nesse tabuleiro. Isso traz oportunidades gigantescas, mas também exige maturidade institucional. O Flamengo deixa de ser apenas um clube brasileiro e passa a ser um ator relevante em um cenário internacional de interesses econômicos e estratégicos. Outro impacto importante é sobre os jogadores. Atletas adoram visibilidade global. Jogar em um clube associado a uma marca desse porte aumenta a exposição internacional individual, valoriza passe, amplia mercado de patrocinadores pessoais e acelera carreiras. Isso pode se tornar um diferencial competitivo na hora de atrair grandes nomes. Agora vamos ao ponto mais aguardado, o cronograma. Nada ainda está fechado, mas, segundo apurações de bastidores, a diretoria trabalha com um horizonte de definição dentro de um período estratégico, alinhado ao encerramento de ciclos de patrocínios atuais e ao planejamento de novas temporadas. Não será uma decisão apressada. Vai envolver muitas rodadas de reuniões. Até lá, o que veremos é muita especulação, muita informação desencontrada, muita pressão externa e muita torcida nas redes sociais tentando influenciar. Isso faz parte do jogo. Mas um fato é absolutamente inegável. O Flamengo atingiu um nível de valorização que o coloca no centro das maiores disputas comerciais do futebol mundial fora da Europa. E isso é fruto de anos de reestruturação, de cobranças, de erros, de acertos e, principalmente, do apoio massivo da nação rubro-negra. Agora eu quero ouvir você. Você é a favor de um patrocínio desse porte, mesmo que isso traga mudanças significativas na imagem da camisa? Você acha que o ganho financeiro compensa qualquer impacto simbólico? Ou você prefere que o Flamengo mantenha acordos mais tradicionais, ainda que com valores menores? Deixe a sua opinião nos comentários, porque esse debate é histórico. O que está sendo decidido agora pode definir o futuro comercial, esportivo e institucional do Flamengo por uma década inteira. Fala torcedor rubro-negro, se você chegou até aqui é porque esse assunto realmente importa para você. Então deixa o like agora mesmo para fortalecer demais o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito para não perder nenhuma atualização sobre esse e outros movimentos gigantes do Mengão. Ativa o sininho para receber tudo em primeira mão, porque aqui é Flamengo, aqui é nação, aqui é paixão e informação todos os dias.